Deus. Tenho assistido, comecei essa palavra aqui, essa semana é incrível, né? A Luciana, minha esposa, ela briga comigo, vou abrir o jogo, ela briga mesmo, briga, pega no pé. Por quê? Porque ela gosta de assistir uns filmes. E eu assistia muitos filmes. Então hoje, devido ao meu problema de visão, eu não consigo mais ficar em frente a uma televisão, para mais próximo aqui, e aí eu tenho que usar um óculos de leitura. E eu perdi o meu óculos de longe, eu fiz um óculos só para ver televisão, para ir no jogo dos meninos, eu não consigo enxergar. Não estou vendo vocês claramente, vejo blurry, né? Mas não identifico, mas sei que ele está o Rafa, eu tenho que fechar os olhos. Então, eu não consigo, eu tenho um problema, me dá dor de cabeça, é um estresse esse negócio. Estamos ficando velho. Então, é assim mesmo. Mas o que acontece? Essa semana, eu sentei, ela estava ocupada, eu estou ocupado, eu sentei e falei, vou assistir. E meu filho me ajudou lá, pegamos uma TV dessa maior, eu quase não assisto, só eles que assistem, UFC, essas coisas. E aí, cara, eu sentei, aí eu falei, o que tem aqui? Aí parecia terror, parecia tudo, né? E eu aqui, Deus, o que eu vou falar realmente domingo? Aí aparece assim, a casa de Davi. Eu, Aí eu peguei a casa de Davi, falei, Deus quer falar comigo, Deus quer falar alguma coisa. Sério, sozinho, gente, sozinho. Daí chega ela depois, ficamos até meia-noite e meia, eu queria assistir tudo, não queria parar. E aí eu falei, mas deixa eu ver se aqui está exatamente igual a Bíblia. A gente conhece a palavra, né? E ali esse especial é igual o The Chosen. O The Chosen, você pega o contexto bíblico e faz uma alegoria ali, você traz alguns enredos especiais. E aí eu estava, gente, daqui a pouco eu começo a assistir, e aí, cara, está no meu coração uma mensagem para hoje. Estou dando essa introdução, mas é puro fato. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Legal? Então, muito bacana. E eu estava ali de repente, e ela é aquela chorona dos filmes. Eu não fico chorando, eu fico sério na minha. Só que ela já chegou atrás de mim, já ficou lá atrás, o sofá é grande lá, e eu estou ali quietinho, concentra, Deus fala comigo. E eu estava curtindo, porque eu já ia pregar sobre isso. Deus, aí daqui a pouco, cara, o Davizinho do filme, que é uma figura diferente um pouquinho do contexto bíblico. Vocês vão ver aqui comigo. Os olhos, o visual, enfim, o estilo, o biotipo. E aí, daqui a pouco ele pega lá a harpa dele, né? E eu sou um tangedor, né? Eu amo isso daqui, ó. Eu amo, essa é a minha praia. Daqui a pouco ele pega para tirar os capetas da vida de Saul. Espíritos imundos estavam me atormentando. E o Saul só ficava legal daquele jeito. Daqui a pouco, Adonai, cara, o Espírito Santo me pegou. Ela nem sabe disso. E é tão sério, porque eu peguei assim, eu estou com um machucadinho aqui. E aí foi lindo o que aconteceu. Foi uma experiência. Eu sou da experiência com Deus, né? E ali foi, cara, eu comecei a chorar, mas veio algo assim tão lindo no meu coração. E aí eu comecei a chorar ali com Deus. Que coisa gostosa. Que coisa linda. Não é o filme, mas é o meu estado do coração em querer ouvir a Deus, em querer algo de Deus. O filme, muita gente vai ver e não vai sentir nada, vai rir, mas naquele momento eu estava contrito, quebrantadinho. Fala comigo, você sabe que eu tenho vivido. E aí falou. E ali foi uns segundos assim, maravilhosos. Vou tirar uma foto, fica bem legal. Aí foi uns segundos maravilhosos. Eu mexo com ela. Foi uns segundos muito legais, sabe? Ela sabe que quando ela vai tirar foto eu faço gesto, porque eu só faço careta, eu não tenho jeito. Enfim, voltando. Foram segundos maravilhosos que eu tive com Deus. E aí eu não queria deixar de parar, porque eu estava focado na mensagem bíblica. E foi assim, gente, eu quero pregar exatamente isso. Então, a palavra é dura, aperta o cinto, você vai ouvir coisa que você precisa ouvir. Todos nós, como essa palavra me fala até hoje, vai continuar falando, e eu me vejo aqui, em nome de Jesus. Pai Santo, fala conosco mais uma vez. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O negócio aqui é orar. São 3 páginas, tá?
Mas eu vou colocar essa aqui de lado para vocês ficarem tranquilos, que a gente só tem aí alguns minutos. Então eu vou correr um pouquinho. E a mensagem tem esse título aí, que as aparências enganam. Quem não gosta de uma boa aparência? Você vem para a América, você lá no Brasil tinha uma dificuldade de comprar uns tênis da marca, ou usar com muita dificuldade, esticava, igual eu gosto de esticar, uso 3, 4, 5 anos. Quanto der, eu vou usando, né? Aí aqui você consegue o tênis que você quer, eu pego de graça, eu pego no brechó, eu não tem problema. E eu pego mesmo, essa calça aqui é dela, olha que legal, ó. Tudo legal. Então, eu não tenho esse problema, mas a aparência é algo que a gente preza muito. Duvida, você que está aí, mulher, com todo carinho e respeito, você vai sair sem preparar teu cabelo. Você acorda de um jeito, alguém consegue, às vezes, arrumar direitinho para acordar do mesmo jeito que dormiu. Eu acho difícil. É raro isso acontecer, né? Dormir assim, todo maquiadinho, não, estou todo borrado, o cabelo está aqui, enfim, você está babado, você está, enfim, depende. Mas a aparência é algo muito importante para a gente. E exatamente isso que Deus pega em Samuel, o profeta. Olha que interessante essa passagem. Primeiro cara a tomar uma chamada de Deus é o próprio profeta, o próprio pregador, o próprio homem de Deus. É o primeiro a ser advertido. Não olhe pela aparência. Aparência é uma coisa. Não se guie pela aparência de ninguém. Aparência pode ser interessante, mas no final pode ser frustrante. Legal, né? Ó, Deus já começou a falar. Então eu vou ler 1 Samuel, capítulo 16. Essa palavra eu já preguei, se eu não me engano, 2 vezes aqui. Talvez, olha que legal. Vou botar aqui. Thank you, Jesus. Peguei umas 2 vezes, mas essa semana Deus me pegou de jeito. Então preste atenção, vamos ler no texto. O Senhor, vou lendo, tá? Você vai me acompanhando, por favor, aí, à medida do possível, Rodrigão, que eu vou dar uma pausa. Eu tenho pouco tempo, mas eu gosto de ficar na palavra e depois eu viajo aqui um pouquinho. Então, 1 Samuel diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Qual o contexto aqui? Bem, Saul, ele se encheu de si mesmo. Ele se ensoberbeceu. Ele começou a agir sem Deus, porque ele conquistou, ele aconteceu, ele foi um valente, e é bom nesse episódio que você vê o cara, né, a postura, eles tentam enfatizar muito a forma, o modus operandi da pessoa, e é muito interessante. Então, Saul, ele é rejeitado por Deus. Essa passagem já mostra, então, Saul sendo rejeitado e Deus escolhendo um novo rei, que a maioria aqui já sabe que Deus está escolhendo o rei Davi. Então, vamos lá no segundo. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhes mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Unja para mim. O escolhido é por Deus e para Deus. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele e, tremendo, a autoridade, perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se, o quê? Separem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Bem, tem um contexto, né? Olha, quando chegaram Samuel e viu Eliabe, olha só aqui a chamada de Deus no profeta, chamada de Deus no Eduardo,
A chamada de Deus no líder de life group, chamada de Deus no líder de música, chamada de Deus em todo aquele que é de Jesus e todo aquele que está expressando a palavra de Deus. Qualquer um de nós que temos Cristo Jesus e temos a palavra, fomos chamados para expressar Cristo. E quando nós expressamos a palavra, expressamos a Jesus, expressamos a Deus. Então ele chama Samuel. O Senhor, contudo, disse, olha só, primeiro, chamou Samuel. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou assim, ó, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Então, para você saber, aqui nesse momento, Deus vai dar uma chamada para identificar até no texto o coração de Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem ou como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Número 8, versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab, já, para lá de Marraqueche. Deus, só ele de pensar, Deus já entrou em cena. Sabe o que é isso? Deus conhece o nosso interior, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos corações. Ele sabe tudo sobre nós. Não tem jeito, tudo vem à luz. Para Deus nada fica em oculto. O que é aparente é legal, mas Deus sabe como é. Olha só aquela história de Naamã. Você quer aprender um pouquinho? Vai lá para a Bíblia, você vai ver a história de Naamã, um general do exército, e ele chega com aquela roupa, igual eu estou com uma roupinha aqui, imagine, condecorada e tal. Eu botei bonitinho, ó, comprei, ganhei um presente, Fui lá, comprei. Imagina isso aqui, tudo bonitinho, Legal. Mas aqui por dentro está mais ou menos cheio de pele podre. É como se eu tivesse escondido isso, Mas a aparência é legal. Então ele tinha aquela aparência. Mas no fundo, ele chega e pede ao profeta, e aí Eliseu, É a história de Eliseu? Não é isso ou estou errado? Me corrija aí, estou falhando. Então ele pede para a menina ajudá-lo e tal, e assim o profeta vai, mergulha ali, 7 vezes, quem conhece o Rio de Janeiro, no Rio Pavuna, no Rio Acari. Quem conhece São Paulo, vai lá, não sei se melhorou aquele famoso rio lá, que corta a cidade de São Paulo todo. Qual é o nome do rio? Tietê. Toma 7 mergulhos lá. Poxa, cara, meu Deus. O que eu estou dizendo para vocês aqui, de uma forma até alegre, fã, que Deus conhece, é verdadeiramente tudo sobre nós. Até a aparência que você está aqui hoje, Ele já sabe. Se você está aí para se levantar e dar um up, mas Ele sabe como é que está o teu coraçãozinho, Ele sabe o estado. Então aqui agora, não adianta, eu e você estamos nus diante do Senhor. Quero te chamar aqui nesse momento, nesse exato momento, que não tem, todos que estão aqui e até lá online nos acompanhando, Deus te abençoe, te amo, mas isso é Deus te conhece, Deus me conhece, Deus sabe tudo de mim, sabe todos os podres da tua e da minha vida. Então não adianta a gente querer enfeitar ou encobrir aquilo que Deus já sabe. Por isso que é uma palavra dura, Difícil. Legal, Mas Deus está advertindo aqui o profeta. Está chamando a atenção. Você pode ser o que for, cara. Pode ser o que for. Mas Deus conhece o teu coraçãozinho. Esse coração que Deus quer trabalhar. É esse coraçãozinho que Deus quer tocar hoje. Esse coraçãozinho que Deus quer, vamos tirar isso daqui, que isso aqui não vale, isso aqui, Vocês estão entendendo? Está aí, estamos no meio do caminho, mas eu quero correr um pouquinho mais. Olha só, então ele passa para o segundo, porque Deus já tinha dado um feio. O que aconteceu com Samuel? Me perdoe. Rapidinho ali, porque ele é um homem de Deus, tá? Profeta do Senhor. Se colocou na posição e vamos. Olha o que aconteceu. Versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considera, versículo 8, por favor.
Então José chamou Abinadab e o levou a Samuel. Então Jessé está trazendo a prole dele, turma de top. Primeiro comando, se você assistir, você vai ver que o Eliabe era fortão, bonitão, o cara preparado para a guerra. E para escolher um Deus, um rei, o cara tinha que ter habilidade de guerra. E era essa característica. Então, no âmbito natural, Samuel não estava errado, porque ele viu muitas coisas. O que acontece é que ele não viu o que Deus tinha visto. Então, esse aqui é o contexto. Ver aquilo que Deus quer que a gente veja. É isso que Deus está mostrando aqui. Então, vamos lá, finalizando. Então, Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Versículo 9. Então, Jessé levou a Samuel e esse também diz, não, também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu. Samuel estava tão sensível à voz de Deus, Deus já estava ali, não. Deus já falou no teu coração? Não, é isso, é aquilo. Você ainda não treinou isso? Treine isso. Busque o Senhor, seja sensível. Você vai ver como é que Deus vai te ensinar. Legal, né? Nenhum destes. Então perguntou, né? Estamos no versículo 11 aqui, ó. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, que era desprezado por todos os irmãos. Desprezado. Eu gosto de falar essas coisas. Jesus foi desprezado. Foi desprezado. Olha só. Porém, Deus o exaltou soberanamente, porque o coração de Jesus era totalmente o coração de Deus. Jesus tinha totalmente... eu não faço nada sem o Pai me dizer. Samuel aqui, esse tipo, nesse momento, aponta para isso. Deus está falando, filhão, é para você fazer o que eu tenho dito para você fazer. Isso serve para mim e para você. Que você possa refletir nesse momento áreas da sua vida e deixar Deus te mostrar e você aprender como eu estou aprendendo a andar direcionado pelo Senhor. Então perguntou a Jessé, são todos os seus filhos? José respondeu, ainda não, tenho caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Olha a característica daquele que foi rejeitado, cuidando das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus, né? Esse cara aqui, ele tinha um tipo também de Cristo. Olha que legal. Samuel diz, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Isso aqui eu escrevi para dar um contraponto aqui. Isso não quer dizer que a gente não tem que ter e cuidar da nossa aparência, mas ele tinha um visual legal. Ele era pequeno, ele era jovem ainda, muito jovem, cabelo meio avermelhado, ruivo, né? Mas tinha os olhos legais, bonito, legal, né? Mas ele cuidava de ovelhas, mas ele tinha uma boa aparência. No visual total, não estava largado, ainda que devia estar cheirando a ovelha, talvez um pouquinho sujinho com ovelhas. Mas não era tão ruim assim. Significa que a aparência, ela tem o seu valor, mas não é a base para nada. A base está ali, ele estava cuidando das ovelhas. Isso é muito legal. Então, um dos chamados que Deus tem para a gente, cara, é a gente cuidar de gente, a gente amar pessoas, perdoar as pessoas, ajudar, ensinar, caminhar junto, ainda que as coisas não sejam de boa aparência. Porque lidar com gente, você sabe que a gente é diferente. Ninguém quer dizer, casaram recém-casados, né? Eu estou 20 anos na estrada, esse ano, 20 anos, pode dar um presente, tá? Julho, A gente quer trazer uma lua de mel aí, escondida. Será que vai dar? O Natan já está maior, vai cuidar de todo mundo. A gente é diferente. Então, o que eu enfatizo aqui é que Deus
quando escolhe, ele tem os seus porquês, os praquês, as suas finalidades, seus propósitos. Quando Deus escolhe, Ele sabe o que faz. Fui conhecer a Luciana, então, me indicaram a Luciana, você tem que conhecer, eu já contei essa história aqui, né? E aí, começo a falar por telefone, primeira vez que eu vi a Luciana, que eu encontrei a minha esposa, eu já falei aqui, né? Cheguei lá na clínica onde ela trabalhava, aí Deus me mostrou, né? Eu falei, não me mostrou, né? Eu vi, falei, só pode ser aquela lá. Por quê? Eu falei, aquela lá não combina mais comigo. Tinha várias, passaram no carro, né? Aí eu olhei e falei, aquela. Aí quando? Essa aqui é a Luciana. Olá, tudo bem? É a primeira vez que eu vi. Ela não está aí não, né? Deixa ela não estar aqui. Aí eu olhei assim, ela estava de um tamanquinho, jaleco, aquela calça jeans, bonitona. Eu olhei e falei, Daquele olhar que eu já brinquei aqui, 43, né? Igual você dá uma olhada. Aí, fez assim, gatinha, cara. Comigo mesmo. Mas crente, tá? Crente, responsável, não querendo tomar nenhuma decisão errada, mas quando eu olhei ela, eu falei, nossa. Estou falando sério, dentro da clínica. Olhei de cima e embaixo, daquele olhado, eu falei, nossa, vocês sabem o que eu estou falando aqui. Que pedaço. Aí, o que foi legal? Vou me encontrar com ela, finalmente, vamos jantar. E quando eu chego lá, ela, bonita pra caramba, né? Ainda é, maravilhosa. E aí aquela gatinha, 22 anos de idade, eu um pouquinho mais velho. Aí ela senta na mesa, é isso daqui, Pá! Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando ela abre o verbo, só veio problema. E eu, Deus, me perdoe. Não é. Cara, foi exatamente, eu fiz isso aqui, Deus falou comigo, eu já contei. E tive uma grande experiência sobrenatural, Kaique, com o Espírito Santo. Falou, minha voz veio e falou, esta é a mulher que eu estou te dando para ser a mãe de seus filhos, para ser tua esposa e para cumprir todo o ministério que eu tenho na sua vida. Olha, estou falando para você, a gente discutia, né, os detalhes, porque eu não consigo esquecer essa frase. Estava um barulho, eu já contei isso aqui. Mas eu, quando a vi, eu gostei da aparência. Ela falava doce, até fala até hoje, de vez em quando. O pau quebra. Ô, Bi. Aí, gente, foi muito legal. Quando ela conta aquela história, o que mudou completamente aquele ambiente de tudo que ela me contou? A direção de Deus, a palavra de Deus. E eu quero saber de você agora, se você está exatamente numa fase da vida, talvez, sabe, vivenciando coisas que você não esperava, você tem que procurar Deus em tudo. Isso aí. Se não tiver Deus nisso, deu para entender? Samuel chega ali, ele tinha que procurar o cara que Deus, desculpa usar a expressão, o cara que Deus havia escolhido, ou seja, tinha que cumprir aquilo que Deus havia falado. Finalizou nisso, não teve jeito, Samuel então se rende àquilo que menos parecia o óbvio. E ele faz isso. Olha que legal. Então, mandou chamá-lo, Samuel, então, era ruivo e tal. Samuel, então, apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ou apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Eu tenho certeza daquele momento que Deus fala comigo, e eu converso com a Luciana, ela já não era a mesma pessoa quando sai daquele lugar, e eu, muito menos ainda, né? Porque eu saí, meu Deus, saímos dali, eu fui calado, ela ficou de boca fechada, então imagine, até chegar em sua casa, Deus abençoe, tchau, ela, mãe, aquele cara é maluco. Eu falei, Deus, o que o senhor quer? E a gente casou 3 anos e meio depois. Tivemos Natan, Gabriel e o último da tribo, Benjamim. Estamos até hoje tentando se manter a cada dia no passo que Deus nos chamou para fazer.
E até hoje, Deus tem suprido todas as coisas. Até hoje, Deus tem falado com a gente. Até hoje, a gente continua na mesma pegada de 20 anos atrás. Com amor, ouvindo a voz do Senhor, com todas as intempéries da vida. Ou você acha que tudo é um mar de rosas, né? Não, as dificuldades. As crianças ficam dodói, a gente fica dodói, as pessoas partem da nossa vida, a gente perde familiares, entes queridos. By the way, nosso irmão Renato viajou para o Brasil para sepultar o seu papai, é o marido da Roberta. Vocês lembrem dele com oração, eu já conversei com ele e por áudio, né? E creio que já deve ter chegado lá, né? Chegou, Renato? Renato, Roberto. Chegou? E foi sepultar o papai. Mas aí, aquilo que vinha no meu coração foi... só um parênteses que eu abri aqui. Ele teve um tempo maravilhoso. Vimos o pai aqui animado para vir à igreja. Diz a Luciana que ele fala para ela sempre, eu gostava muito dela, né? Vinha aqui quando ela pregava, então ele ficava... tinha um carinho por ela. Coisa de paizão, né? E a gente amou aquela pessoa e o Renato foi lá sepultar o seu pai. Essas coisas acontecem. A gente tem que estar preparado para encontrar o nosso Pai Celestial. Então aqui Deus está cumprindo um plano para, direcionar o povo de Israel no pensamento de Deus. Porque Saul havia falhado, Saul havia errado, a ponto de consultar, o que chama aqui psychic, que chama aqui as coisas espirituais das trevas, que Deus já falou que não poderia acontecer. Então, ao ponto deles não ser mais guiados por Deus, mas por espíritos malignos. Então, essa é a cabeça de Saul. Então, Deus ali corta Saul de uma vez e vai ensinar o profeta, olha, desse jeito que tem que ser. E a conversa aqui, então, chega a esse final. Eu escrevi algumas coisinhas, por causa do nosso tempo. Eu coloquei aqui a vida cristã em sua essência é a vida gerada em Cristo, através do Espírito Santo. É uma vida totalmente dependente dEle, de Deus. A gente tem que depender de Deus para tudo, para as respostas que a gente vai dar na vida, para tudo, olha só, é namoro sim, é casamento sim, até essas questões de você dar um passo muito grande para adquirir coisas, busca o Senhor, porque a palavra de Deus, quando a gente fala buscar o Senhor, não é somente em oração, é na palavra, porque, infelizmente, o que Deus está falando aqui para Samuel é para a igreja ouvir hoje, é para a igreja ouvir que Deus não curte a questão da aparência. Deus ouve o som que sai do nosso coração. Deus ouve o som que sai do nosso coração. Deus enxerga as atitudes que tomamos no nosso interior. Elas são externas, mas elas partem de dentro para fora. O homem bom tira o bom tesouro do seu coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem várias passagens que Deus vai falar sobre o coração. Então, nós temos que entender que nessa nova vida somos completamente dependentes do Senhor. Então, se você está pensando em casar, em namorar, em adquirir, dar um passo muito grande. No outro dia eu falei aqui, né? Às vezes relutamos, temos que ficar na América, às vezes tem uma porta gigante aberta para você e você está preso a algumas coisas. Faz uma avaliação, se você está em conflito, não está em paz. Eu conheço várias famílias que nós voltamos, estão bem empregadas. Eu estou dando um exemplo e aí não é para você, olha, poxa, pastor, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando para você avaliar até esse ponto, chega até esse ponto de você relutar com coisas. Às vezes um relacionamento, às vezes um carro, eu amo esse carro, conheço uma pessoa que ama o carro dela, já bateu 3 vezes, Deus foi bom com ela, porque ela tem tanto amor com esse carro, você acredita?
Todos os três já deram perda total, ela recebeu o cheque todo do carro, mas o cara falou, pode ficar com o carro. Ela ficou, bateram de novo. Aí o seguro do outro cobriu aquele carro, consertou o carro dela todo. Eu estou, até o Charles, nosso irmão Charles, já deu um jeitinho, aquele carro branco, que se foi lá em casa ajudar a nossa irmã, estou a evitar o nome dela aqui, mas... Enfim, ela é apaixonada, pastor, eu amo esse carro. Ela é tão apaixonada por aquele carro, que Deus já deu 3 vidas, está igual o gato que tem 7 vidas no carro. E o carro está andando, sabe? Eu não sei se ela conseguiu fazer a chave, porque ela não tinha chave. Eu falei, meu Deus, por que você não faz uma? Ah, custa muito caro. Eu falei, não, faz uma chave. Mas quando ela se perde, eu vou lá ajudá-la. Mas eu amo, é minha irmã, minha filha. Então, voltando, a gente às vezes se apega mesmo às coisas, entendeu? A gente gosta. Então, não estou dizendo para você que você vem para a América e você... Não, é maravilhoso. Olha o privilégio que Deus nos entrega, uma igreja para a gente cuidar, para a gente amar. Mas volta aqui agora para o centro dessa palavra. Essa palavra tem o seguinte, a gente precisa viver segundo o coração de Deus. Davi é escolhido porque Saul falhou. A gente conhece a história de Davi. Davi também ia falhar. Se você pega o livro dos crentes, o manual do produtor, o manual do criador, enfim, que é para a gente ter, do proprietário lá, já nos fala tudo isso, e fala que Davi pecou profundamente. Tem uma coisa em Davi, vários erros de Davi. A gente conhece muito o de Betseba, que está lá, tomando banho, ele fica ligado. Tem uma coisa na lei, sabia que o rei poderia escolher a mulher até de alguém e ficar. Olha que coisa louca, vai entender isso. Sai para lá. Entende? Mas aí... ele olha aquela menina lá e aquilo é um pecado horrível, porque ele vai, pega o amigo dele e mata o amigo dele no batalhão. Ou seja, coloca de frente numa batalha, numa guerra, e o cara morre. Se você começar a pegar o texto bíblico, 1 Reis, 1 Samuel, você vai encontrar a história de Davi. É sangrenta e até hoje é sangue em Israel. A espada jamais saiu de Israel. Jamais sairia da casa de Davi. É o seriado que eu estou vendo. Mas Deus quer falar com a gente. Eu chego já no final dessa mensagem. Por que então ele escolhe? Porque a Bíblia diz que Davi tinha um coração contrito e quebrantado. Eu escrevi 3 coisas aqui, porque eu botei muito e eu quero já chamar os músicos enquanto eu vou falando, eles já podem se preparar. A Bíblia revela algumas características desse coração de Davi. Coração contrito e quebrantado é aquele coração, eu coloquei o versículo, mas eu não pedi para colocar, mas eu só vou ler aqui, é aquele coração que está preparado para o arrependimento, Salmo 51, 17, ensina isso, que Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. Segundo ponto, um coração inteiro, coração de Davi, ele pegou, ele tinha o Deus de Israel como algo principal na vida dele, o mais importante. E ele respeitava a autoridade, ele respeitava Saul, respeitava o pai. Mas tinha o coração dele, uma observação, o coração dele era íntegro. E o contexto coração íntegro, que não é dobre, não é duplo, não é... meu coração é tendencioso. Não, ele tinha um coração sincero. E isso, para mim, é uma das características. Aquele que o coração não é dobre, mas é temente a Deus. A característica é que ele era temente ao Senhor. Tiago 1,8 diz e ensina isso, que uma pessoa inconstante, tem um coração assim, ela é inconstante em tudo que faz. Tem uma mentalidade dividida e instável. Uma pessoa que o coração é dúbio e ela uma hora está fazendo as coisas de Deus, outra hora está fazendo as coisas da carne, uma hora está ouvindo aquilo que não presta, está cedendo, ou seja, o que não presta, o que vem das trevas, e outra hora está ouvindo o que é de Deus. Pode olhar, eu vivi tempo que eu ficava com os amigos, falando, nossa, isso aqui está bom demais, mas eu tenho que voltar para cá. Quebrei a cara. Você não pode ser assim. Uma hora você
andar influenciado pelo mundo e outrora andar influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Não, a gente foi chamado para ter somente um coração contrito e quebrantado. Por isso que no novo nascimento, Deus dá um novo coração, para que agora a gente possa estar sensível à vontade de Deus, à voz de Deus, ao agir de Deus. Davi era esse sujeito, foi escolhido por Deus porque ele tinha essas características. E o último, Davi tinha um coração ensinável. Vejo vários textos que eu estudei muito sobre a história de Davi já. Ele vai recensear o povo. E aí vai contar, olha, o meu exército como está grande. Só ali Deus pega e fulmina 30 mil. Ele amargura-se profundamente. E dentre os erros de Davi, ele fala, é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Ele aprendia que, olha, sabe que você errou, querido, querida? Nós erramos e nós somos todos aqui passíveis de erro. Você tem que olhar exatamente para o teu interior e ver do que o seu coração está cheio. Se tiver coisa que não interessa, assuma isso, usa esse exemplo. A aparência é só uma história. O que Deus está enxergando é o nosso interior, é o meu, teu coraçãozinho. Olha, o último coração é o ensinável. Coração disposto a aprender com Deus e que não se apoie em suas próprias razões. Provérbios vai dizer isso, não se estribe, não se apoie nos seus próprios entendimentos. Não faça isso, é caminho de morte. Saul foi exatamente essa figura. Começou como rei, um líder de uma nação vencedora, mas o seu coração se encheu de soberba. Começou a confiar nos seus próprios achismos e quebrou a carinha. E não teve, para Deus não tem, acabou, rejeitei e levantei. É assim que Deus faz. Deus não tem, olha, rejeitei e agora quero outro. Você começa a ler o Novo Testamento, o Velho Testamento e ver como era o agir de Deus. Faz lá, Moisés vai lá pro monte, onde Deus dá a tábua, chega lá embaixo, fazem um bezerro, vai ler o texto, Deus passa o cerol em todo mundo. Você entendeu o que é cerol? É uma gíria carioca, quem soltava pipa morre, elimina da face da terra. Deus é assim, querido. Ele é justo, Ele é justiça. Fogo consumidor. Acabou. Saul passou. Eu quero alguém segundo o meu coração. Eu quero alguém que seja ensinável, que não seja dúbio. Eu quero alguém que seja contrito e quebrantado. Se isso está faltando na gente, precisamos rever a gente. Sabe por que isso acontece com o crente? Saul, ele cria. Mas Deus fala, foi escolhido pela aparência. E o povo escolhia Saul. O povo, Deus permitiu a escolha do povo. Que isso não seja o nosso fim. Que esse não seja. E pelo contrário. A Bíblia diz que no crente em Jesus, salvo por Jesus Cristo, tem um coração novo. O fim é melhor do que o começo. Mas Saul se desviou, morreu, acabou. Até hoje você encontra a cidade de Davi, está lá, onde ele está sepultado. Homem segundo o coração de Deus, cheio de problema, cheio de 9 horas. Mas ele se arrependia do que fazia. Você está disposto? Se
Se você tem procurado caminhos que não têm sido agradáveis ao Senhor, você está disposto a, deixa eu reavaliar. Você está disposto a quebrantar-se, se arrepender e voltar para o centro, ou seja, voltar para o eixo e caminhar com Jesus? Quantos estão me entendendo? Vamos ficar de pé. Vocês vão conseguir fazer o louvor? É que é um louvor muito lindo. Eu pedi Ministério de Música. Se você puder, cante. Vamos, acho que essa letra tem aí. Vamos cantar esse louvor juntos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Aleluia! flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quando Samuel foi basicamente ali repreendido por Deus, Seja adorado, Jesus. ele voltou para o eixo, porque ele entendia, porque aquela repreensão ali, não anda por aparência, não olha. Deus está falando com Samuel, está falando com ele, com o líder. Samuel, não é pela aparência, não. Não é pela aparência. Porque Deus, ele está olhando é o coraçãozinho. Deus não está vendo se você é magro, alto, gordo, forte, fraco, cabeludo ou não. Tem pouca, menos, é mais douto, indouto. Não. Deus quer olhar o teu coraçãozinho. Aleluia. Deus está de olho no teu coraçãozinho. É isso que vai fazer a diferença em tudo daqui para frente na tua vida. É o coraçãozinho. Eu tenho certeza absoluta que quando Deus olhou para mim, Ele viu o coração da Luciana. Vou te dar o melhor. E Ele me deu. A gente fala sobre isso. É Deus quem fez, é Deus quem faz. O que Deus faz sempre será perfeito, bom e agradável. Você está aqui hoje e está vivendo dramas, dilemas de escolhas, sabe? Na sua vida, a
aprenda isso. Tenha um coração agora pronto para se arrepender, para ser íntegro e ensinável, para que você faça as escolhas corretas, as melhores escolhas para a sua vida. E Ele vai te ensinar, porque você vai precisar ser treinado para isso. Ele vai te levar a conhecer a palavra, a orar, buscar e trazer tudo a Deus em oração. Aleluia. Que você possa verdadeiramente viver o novo de Deus, viver, sabe, a plenitude desse ser chamado Espírito Santo. Aleluia. Dele, te guiando a toda a verdade. E Jesus fala, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Glória a Deus. Ele não vai falar de si mesmo. Olha só. Ele vai falar do próprio Deus, do próprio Cristo, vai revelar. Então, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que eu penso, Samuel. É sobre, não o que você pensa, Samuel, sobre o que eu penso. É tempo agora de aproveitar e, sabe, nesse espírito aqui, você analisar, faz uma reflexão e deixa Deus te guiar. Ele te ama, Ele te quer. Coloca tudo no eixo, bota tudo assim, sabe, no eixo, bota tudo na presença de Deus. Faça, tire-te da minha vida o que não provém, sabe, que foi colocado, seja por uma influência qualquer, pela aparência ou até pelas trevas mesmo, sabe, por uma influência errada, de amizade errada. E abre para Deus. Ele não escancara você, você precisa fazer isso. Apocalipse diz que se você abrir a portinha, há uma ação que a gente precisa fazer, a gente precisa permitir. E Deus, Ele é um gentleman. Satanás, ele vê uma casa aberta, vai lá e já traz um monte de coisa ruim. Ele não, ele pega o teu coraçãozinho, ele vai, e aí, eis que estou em tua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou comer com você, eu vou cear contigo, eu vou ter amizade, relacionamento. Legal, né? E aí? Deixa Ele entrar no teu coração, acabe de uma vez por todas com o coração dividido. Uma hora você está preso ao mundo, outra hora você está preso a Cristo, não pode. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. E Ele traz pessoas para dizer, olha, você é meu, eu te quero. E aí, vamos andar junto? Vamos fazer o que temos que fazer juntos? Ele só chama a gente porque Ele diz lá, o Espírito Santo, diz assim, Atos, vós sois as minhas testemunhas. Ele chama a gente porque Ele quer a gente como testemunha do amor, da graça, da sua glória. Deus não precisaria da gente, mas por tanto amor que nos amou, Ele trouxe a gente para que nós fôssemos suas testemunhas. Ele traz Davi, você vai ser minha testemunha. Israel nunca mais foi o mesmo. Legal, né? Vamos terminar essa reunião. Infelizmente eu tenho que terminar. A aparência pode enganar, mas o coração é o que importa para Deus, tá? 2 Crônicas 16 diz assim, está escrito, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Se você, cara, está passando por algumas, mas você é do Senhor, você pode receber essa palavra aqui, profética. Ele vai fortalecer o teu coração. Vai fortalecer o teu coração. Se dedique, se você tem dedicado, mas sabe, o mundo tem te dado só limonada, só limões, perdão. Pode continuar firme no Senhor, que você vai ser fortalecido, fortalecida na força dEle, não na tua, não na minha, mas na do Senhor. Foi assim que Davi venceu a batalha. Foi assim que as batalhas foram vencidas. Não
na força dele, mas na força do Senhor dos Exércitos. Quem poderá se levantar? Essa mesma fala está lá quando Paulo vai perseguir a igreja. Ele fala assim: quem poderá contra os aguilhões? Quem poderá ir contra a fortaleza? Se você tem dedicado a sua vida, agora pode ficar tranquilo, tranquila, que Deus luta, peleja por você. É por isso que nós vamos vencer todas as dificuldades, por meio daquele que nos chamou, nos preparou, nos ungiu. Nos ungiu. O Espírito Santo é a unção. O Espírito Santo está aqui, ungido de Cristo. Cristo morre, mas agora, peraí, vamos enviar da parte do Pai o Espírito Santo que vai conduzir vocês. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Não vou terminar essa reunião agora, me dá mais um minuto. Mateus diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda que você possa estar sentindo caído hoje, esgotado, devido às consequências das situações da vida, Deus está vendo o seu coração. Ele quer restaurar plenamente a sua vida e te levar a viver as promessas que Ele já preparou em Cristo Jesus para você viver. As promessas são acessadas pela fé e pelas palavras deles ditas no seu livro. Então é a fé na palavra. Viva tudo aquilo que Deus tem te dado. Isso aqui deve ser a tua influência. Isso aqui deve ser exatamente o retrato do seu novo coração. Quanto mais o meu coração tem palavra, mais o meu coração vai se parecer com Jesus. Mais de Cristo eu vou ter, consequentemente, mais a plenitude de Deus vai estar sendo vista na minha vida por meio das minhas atitudes. Que Deus te abençoe. Se você quiser hoje, vem orar aqui comigo. Estou aqui com você. Estamos aqui, cheio de mulheres de oração, intercessoras nesse lugar. Que Deus te abençoe. Eu estiquei agora. Que Deus está tratando do teu coração. Não andeis inquietos por coisa alguma. Vem a mim. Vou dar descanso para a sua alma. Deus te abençoe. Põe a mão no seu coraçãozinho de uma forma simbólica. Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado pelo tempo que eles dedicaram aqui. O Senhor nunca devolve a gente do mesmo jeito. Obrigado. Essa igreja, Senhor, faça essa igreja te amar, te adorar, ter prazer em Ti. É o que mais a gente quer, Senhor, é o que o Senhor mais quer. Senhor, vai sondando agora e tira aquilo que não provém de Ti, restaura os casamentos aqui, Senhor, famílias, sonhos, oportunidades aqui na América ou em qualquer outro lugar. Seja o Teu nome exaltado e que a gente possa verdadeiramente Te escolher todos os dias. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado. Nós não somos nada sem o Senhor. Só estamos de pé por causa do Senhor. Só respiramos por causa do Senhor. Vai quebrantando, Senhor, gente. Perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições. Venha sobre nós. Tira de nós o bom tesouro que és o Senhor mesmo em nós. Louvado seja o Teu nome. Leva a gente de volta para as nossas atividades, seja lá lazer, descanso, trabalho, em nome de Jesus.
seja adorado, que eles saiam em paz, completamente, Senhor, desafiados a sondarem sua mente, seu coração, sondarem suas mentes, ver se tem algum caminho mau. Senhor, guia-os pelo caminho eterno. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Levanta a sua mão direita comigo assim e diga: graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Eu estou aqui orando por você.